Transporte coletivo urbano é de interesse público. Talvez a melhor coisa que o poder público poderia fazer pelo trabalhador é fornecer um transporte público decente à altura da necessidade daqueles que trabalham em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Antes de qualquer coisa, meus queridos amigos e amigas, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, e apertasse também no sininho para que você recebesse as notificações do YouTube quando nós fizermos um comentário aqui. Transporte coletivo de Vitória da Conquista foi uma matéria tratada por nós através de 30 editoriais. Em princípio, o ex-prefeito de Vitória da Conquista dizia que iria estabelecer uma concorrência predatória em Vitória da Conquista, colocando 3 empresas de ônibus para que essas disputassem os 2 milhões de usuários do transporte coletivo. Um verdadeiro absurdo e combatido por nós, tanto no rádio, como no blog e como no jornal. Mais adiante, o prefeito de Vitória da Conquista, que já falecido, eu peço desculpas, mas eu estou apenas fazendo um relato histórico, assume o governo e diz que o transporte coletivo não era problema em Vitória da Conquista, porque, numa pesquisa que ele tinha em mãos, achavam ruim o transporte coletivo de Vitória da Conquista apenas 3% da população. Meu querido Carlos Costa fala de uma pesquisa que o prefeito tinha em mãos. Posso assegurar que essa pesquisa que o prefeito tinha em mãos era a pesquisa do Hoje em Data, feita ainda no governo do prefeito Guilherme Menezes. Mas algo é necessário ressaltar. O prefeito Guilherme Menezes deu à Vitória da Conquista a oportunidade de conseguir, como cidade do interior da Bahia, o seu melhor transporte coletivo. O proletariado de Vitória da Conquista, e é claro, sempre haverá uma queixa no transporte coletivo, porque se trata de ônibus e se trata de máquinas e operadas por pessoas. Falhas sempre irão existir. Mas no contexto geral, atendia muito bem a cidade, mesmo com as 2 empresas e uma delas com muita dificuldade, que foi a Aviação Vitória. Mas a Cidade Verde Vitória da Conquista mostrou ao público de Vitória da Conquista que era possível viajar tendo um transporte limpo e um atendimento de boa qualidade à altura do povo de Conquista. Mas isso não pareceu suficiente para aqueles que lutam apenas por questões políticas partidárias mesquinhas, sem se importar com a destruição de uma empresa como a Cidade Verde em Vitória da Conquista, para simplesmente optar pelo que Vitória da Conquista agora está. É lamentável, por exemplo, que um colega meu tenha dito que mesmo que se colocasse uma limusine, o povo iria reclamar. Mas eu sei que o colega falou da boca para fora, porque não é dádiva do governo o transporte coletivo para o proletariado. É um direito que a pessoa tem, porque é o governo que organiza o trabalho. É bom que se entenda que cabe a quem está governando criar as condições necessárias que as pessoas cheguem ao trabalho. Da mesma forma, meu caro colega, que quando você coloca uma escola, você tem que colocar a escola sempre com a distância máxima de 2 quilômetros das famílias, para que as pessoas não se desgastem muito para ir à escola. É assim que funciona. Verifique as escolas de Vitória da Conquista, como elas são construídas. Verifique que as coisas de governo, elas têm que ser direcionadas assim. Verifique, por exemplo, onde são colocados os postos de saúde, os hospitais e as clínicas.
Tudo isso visa facilitar o encaminhamento das pessoas. E o transporte coletivo passa a ser importante porque é estabelecido de forma governamental de que nenhum usuário de transporte coletivo possa gastar mais de 1 hora para chegar ao seu local de trabalho. Do contrário, estaria ele gastando quase o tempo todo de sua vida numa viagem. E não vamos colocar como exemplo São Paulo. Vamos tratar da nossa Vitória da Conquista. Por isso que no planejamento as linhas são estabelecidas atendendo a cada local de cada bairro para facilitar o encaminhamento do proletariado, que é o que mais usa o transporte coletivo. Ora, o transporte coletivo é cobrado da população, mas é uma obrigação da prefeitura municipal. É preciso o cidadão entender que, se fosse possível, o transporte coletivo deveria ser bom e gratuito. Bastava que para isso os insumos não fossem taxados e que houvesse, por exemplo, algum outro tipo de receita do município que pudesse sustentar o transporte coletivo. Existem cidades que não se cobra transporte coletivo. Então, não é uma matemática tão difícil. Posso dizer aos senhores que existem várias maneiras de diminuir o valor do transporte coletivo. Inclusive, em Vitória da Conquista, se cobrar R$ 3,80 de uma pessoa é um assalto. Porque não se pode, com 4, 5 quilômetros de distância dentro de um ônibus, onde às vezes tem 100 pessoas, que você cobre uma tarifa tão alta. E um transporte coletivo ruim. Então, é preciso se chamar atenção para essas coisas. E a culpa do transporte coletivo ruim não é de outra pessoa, é do poder público municipal. Porque Vitória da Conquista tinha uma empresa chamada Cidade Verde operando em Vitória da Conquista, às vezes acumulando prejuízo, mas mantendo o contrato. Mas fizeram tudo o que puderam para destruí-la e conseguiram. E nessa batida destruíram também a outra que já estava fraca. E Vitória da Conquista hoje tem uma coisa desleal, uma coisa imoral, uma coisa desumana com você que está aqui reclamando da possibilidade de pagar a taxa de lixo. Você não sabe. Não é aquela taxinha de lixo que pode lhe custar 10, 15, 20 reais por mês. Não é isso. Você não faz nem ideia do que você está pagando para que a Prefeitura de Vitória da Conquista mantenha 2 empresas explorando o transporte coletivo de Vitória da Conquista sem nenhum custo. Ônibus velhos, sem qualidade, diferentes daqueles ônibus que você experimentou no passado, e as empresas tendo uma cota de participação de um dinheiro que sai dos cofres da prefeitura, portanto, o dinheiro seu quando você paga o ISS, o dinheiro seu como você utiliza qualquer serviço em Vitória da Conquista, e naquele serviço que você paga está ali embutido o dinheiro que vai para a prefeitura de Conquista, e essa prefeitura simplesmente pega o seu dinheiro para sustentar financeiramente essas 2 empresas que exploram o serviço aqui e que ganham no mole. Não existe Conquista em lugar nenhum do mundo. A prefeitura de Conquista colocar uma empresa para trabalhar e dizer, olha, se você não carregar ninguém, eu lhe pago do mesmo jeito. Isso não existe. Onde é que você encontra um serviço desse? Então, o dinheiro que é pago às empresas de transporte coletivo de Conquista não sai do bolso da prefeita, não sai do bolso dos vereadores, necessariamente. Sai sim do bolso deles junto com toda a população nos impostos que pagam. Então, de modo que o transporte coletivo necessita ser de qualidade. Agora, o que aconteceu com Conquista? Que simplesmente o transporte coletivo urbano acabou. Falo sobre isso em outro áudio porque ficou muito grande.